Próxima lição do próximo trimestre, do segundo trimestre. Drama no deserto. Drama no deserto, meu povo. Olha só aí, ó. Lição boa, novinha. Vai lá, meu povo, faz uma focinha, deixa de comprar um lanchezinho. É tão baratinha. Você vai no Céus, vai na associação, ou compra no site da Casa Publicadora Brasileira. Compra, meu povo, a lição para você ter uma interação com o professor, os colegas de sala, para a lição ficar mais fácil, melhor abordagem e todo mundo aprende. Vamos lá, lição número 13. Vai lá, Dani. Fracassos o quê? De família. Fracassos de família. Foca lá, Daniela. Beleza? Traz aqui de volta. Muito bem, Daniela. Lê para nós o texto-chave. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Jacó, um homem agora arrependido, mudou de vida, fez as pazes com seu irmão Esaú, está voltando, Deus dá todas as bênçãos para ele, ainda fala o seguinte, ó, é de você que vai sair reis e nações poderosas, e nunca sairá da tua descendência o reino. E foi assim a promessa, porque desde Adão todos estavam esperando o descendente, o Salvador, e agora através de Jacó a promessa foi feita e firmada mais uma vez para o ser humano, a esperança de salvação. E nós sabemos, irmãos, que foi através da descendência de Jacó, de Judá, que veio Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém? Amém. O príncipe dos príncipes, o rei dos reis, senhor dos senhores. Muito bem, meu povo, nós vamos tratar agora de uma família desestruturada, uma família com problema. Será que a tua família está com problema? Será que já passou por algum momento de desestruturação, que alguém tomou um caminho errado, decisão errada? Pois é, meus irmãos, nem todas as famílias são perfeitas, mas uma coisa é certa, a graça de Deus pode te alcançar. Nós vamos ver agora na lição de sábado, a Daniela vai ler. Qual o primeiro textozinho que a gente colocou aí, Daniela? Família desestruturada. Meus irmãos, nós vamos ver famílias com problemas. Por exemplo, Diná, qual foi o problema de Diná, Daniela? Diná, ela foi estuprada por Siquém. Certo? O que mais? Simeu e Levi mataram todos os homens da cidade por vingança. Olha só os problemas dessa família. Diná se aventurou por outros caminhos, acabou sendo estuprada por Siquém, os irmãos foram se vingar, mataram todos os homens da cidade. Que mais? Qual outro problema de Jacó, Daniel? Ele sofreu grande perda com a morte de Débora, Raquel e Isaac. Do seu pai, a Raquel, sua esposa, Débora, que foi sua babá, que cuidou dele, não viu sua mãe, Sara, então eram muitos problemas para ele. O que mais, Daniela? Rubem, o filho mais velho, se deitou com Bila, que era a concubina dele. O que mais, Daniela? O favoritismo pelo seu filho José consequenciou a rivalidade, rivalidade entre os irmãos e resultou entre traição e venderam José também. Mas não foi tanto favoritismo de Jacó, de José, perdão, que os irmãos acabaram ficando com raiva dele, rivalidade, venderam, traíram. Olha só quanta consequência, quanto problema numa família só. Tem mais coisa aí, Daniela? Tem, e enganaram ele dizendo que o filho preferido dele tinha sido... Fizeram aquela trama todinha, salpicaram ali a túnica todinha de sangue e disseram que ele tinha sido devorado por bichos, por feras. Meus irmãos, Jacó começou a vida enganando e acabou a vida sendo enganado. A Bíblia que fala, aqueles enganadores dão de mal a pior sendo enganando e sendo enganados. Ou seja, Jacó agora com uma família desestruturada com problemas. Mas nem por isso, meus irmãos, a graça de Deus deixou de agir na vida de Jacó e de seus familiares e de seus descendentes. Meus irmãos, às vezes quando nós tomamos decisões que são contrárias a Deus, que são decisões que envolvem pecado, certamente nossa família, nossa descendência sofrerão os pecados. Mas a promessa de Deus é que aqueles que guardam os seus mandamentos, Deus faz participação até 1000 gerações. Certo, meus irmãos? Então que nós possamos nos arrepender, mudar de vida, entregar nossa família a Deus, pedir perdão todos os dias, nos colocar nos amparo e nos cuidados dos mandamentos e do cuidado de Deus. Vamos lá, lição de domingo, o que, Daniela? Só Deus na causa. Só Deus na causa, meus irmãos. Como o pessoal diz hoje na língua de hoje, como é que é? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa, mas não sabe? Quando tu vê às vezes alguns problemas na tua família, alguém que se desvia da verdade, alguém que se apostatou, alguém doente... Toda família tem problemas, não existe família perfeita. Aqui na terra, sempre
vai ter problemas, sabe por quê? Por causa do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, as flores murcharam, os animais morreram, nós morremos, nós passamos por dificuldades e problemas. Mas nem por isso nós devemos desistir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo, meus irmãos, e coloque sua família sob os cuidados de Deus. Deus tem um plano especial para a minha família, para a tua. Você veja como Deus pôde resgatar todos os grandes heróis da fé. Todos tiveram problemas pessoais, particulares, familiares. Mas quando você se arrepende, pede perdão para Deus, se ajoelha, confessa os seus pecados, Deus pode fazer milagres na minha e na sua vida e na sua família. Ok? Vamos lá, lição de terça-feira, o que é, Daniela? Tema central. Linhagem real. Sim, leia aí para nós. Desde a promessa de um Salvador no Jardim do Éden até a época de Jacó, eles estavam esperando que um Salvador viesse de sua linhagem. Todo menino que nascia, o pessoal, isso vai ser o Salvador, isso vai ser o Salvador, isso vai ser esse aí. Meus irmãos, foi bastante tempo, hein? Muito. Foi bastante tempo. Continua. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. É o que eu já falei lá no começo, né? Da linhagem de Jacó veio Judá, e da linhagem de Judá até nascer Jesus, né, meus irmãos? Foi dessa descendência a confirmação da promessa que foi feita a Abraão, né, que através do descendente dele viria o Salvador. E assim veio, meus irmãos, a gente precisa confiar em Deus, né? Às vezes o ser humano quer dar um jeitinho, quer fazer do jeito dele, e as coisas acabam dando errado. E Deus mesmo assim usa sua misericórdia para acabar as coisas dando certo com os seus planos, planos divinos. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas seus fins são fins de morte. Mas Deus ainda na sua infinita misericórdia, meus irmãos, na sua graça infinita, consegue fazer com que os planos se dirijam de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade de Deus que deve imperar na nossa vida. Vamos lá então, quarta-feira, Daniela, terça! Flertando com o pecado. Flertando com o pecado. Essa eu vou entrar logo de sola. Meus irmãos, Diná, por que aconteceu isso com Diná? É que nem o adolescente. Começa a andar no terreno encantado do inimigo, começa a andar com uma turminha aí, sabe? Pessoalzinho meio esquisito, pessoalzinho meio aí, ó, gente, aí de repente o cara tá cheio de tatuagem, tá fumando, tá com um brinco na orelha, tá cheio de, sabe, de coisa que você diz assim, rapaz, será que isso aí tá certo? Não sabe que tá errado, né, meus irmãos? E aí, olha com quem tu anda, que eu diria quem tu és. Diná tinha isso aí, queria um pouquinho mais de liberdade, começou a andar lá pelo meio de siquemitas, né, que é lá de Siquém, né, os siquemitas, aí gostou dos costumes, já queria ficar longe da proteção dos pais. Meus irmãos, brincou tanto no terreno do pecado, brincou tanto com o pecado, flertou tanto com o pecado, que acabou sendo engolida pelo pecado, né? Foi estuprada por lá, né? Aconteceu aquilo, para não ter maiores danos, o cara se casou com ela meio que forçado, fazer um casamento arranjado ali às pressas, e o que aconteceu, meus irmãos? Vingança, foram lá e mataram todo mundo. Meus irmãos, às vezes não, sempre. Se você for brincar no terreno encantado do inimigo, quem brinca com fogo se queima. Não dá para você segurar fogo sem se queimar, meus irmãos, né? E o inimigo, ele faz o negócio ficar encantado, é cheio de brilho, de luzes, de megapixels, sabe? É no escurinho do cinema, sabe? É aí visitando a casa de quem não pode, são festinhas, são baladas. Daqui a pouco o adolescente está fora da igreja, está numa situação que às vezes não tem nem volta. Foi o caso de Diná. Diná pagou pelo preço de estar flertando com o pecado, brincando com o pecado, e uma hora, meus irmãos, vem as consequências. Vamos lá, lição de quarta-feira, Daniela, rapidinho, passa aí, filha. O que diz quarta-feira? Quinto mandamento, obedecer aos pais. Meu filho, honra teu pai e tua mãe para quê, Daniela? Para que os seus dias se prolonguem na terra. Quer ver alguém de cabelinhos brancos, feliz, com uma vida tranquila? Foi alguém que tratou bem seus pais, honrou e obedeceu. Meus irmãos, quem vê isso é quem ajuda os seus pais quando está doente, uns pais que às vezes que não tem aposentadoria, que tem problema na vida, e você, filho, que tem uma condição melhor, honra teu pai, ajuda teu pai. Você adolescente, pode ajudar teu pai honrando, amando, obedecendo as ordens que teu pai passa em casa, ajudando a mãe, lavando a louça, passando pano na casa, ajudando o pai nos afazeres também que tem que fazer aí. Meus irmãos, honra teu pai para que você seja um adolescente feliz, abençoado, que tenha longos dias, chegue às cães brancas, né, dos cabelos, as madeixas brancas. Longa vida tem aquele que obedece a Deus e aos pais, que é um mandamento. O quinto mandamento tem uma promessa: obedeça e viverás longas datas. É isso aí. Vamos lá? Quinta-feira, flash da semana. Nós vamos entender agora uma coisa. Vai lá, né? Nossas decisões, nosso destino. Certo. Não houve nenhuma preferência arbitrária da parte de Deus para que Esaú fosse excluído das bênçãos da salvação. Não há outra decisão a não ser a que é tomada pela própria pessoa, pela qual ela venha a se perder.
As pessoas se perdem por causa das suas próprias decisões, viu, meus irmãos? Deus, Ele quer que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Isso está escrito em Ezequiel 33, tenho passado algumas lições. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e mude de caminho. Então, meus irmãos, você que vai se excluir do céu. É você pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Infelizmente, né? Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, as suas decisões. Então, muita gente vai deixar de estar no céu por escolha própria. Né? Não vai achar o céu legal, vai preferir estar aqui na terra. Lembra da história da garça? A garça disse, lá no céu tem lesma para o cisne. Aí o cisne tinha vindo lá do céu e falou, lá não tem lesma não. Ele falou, então não quero ir para o céu. Então tem muita gente hoje apegada às coisas terrenas, coisas mundanas, e vai escolher as coisas mundanas em vez do céu, vai escolher lesmas em vez de uma vida eterna, de uma cidade celestial, de tudo de bom. Eu sei que cada um de nós, meus irmãos, eu não estou pregando aqui que sou santo, cada um de nós tem nossas escolhas, nós temos falhas, que nós possamos pedir perdão a Deus, pedir força para Ele, pedir que apague o nosso pecado, né? Mas para isso a gente tem que confessar e se arrepender. Continua, Daniela, a nossa leitura. Deus estabeleceu em sua palavra as condições para que todos sejam candidatos à vida eterna. Obediência aos seus mandamentos por meio da fé em Cristo. Ele apresenta como modelo o caráter que está em harmonia com a sua lei. E todo aquele que atingir essa norma entrará no reino do céu. Com relação à nossa salvação final, essa é a única eleição a que a palavra de Deus faz referência. Ou seja, eu vou pegar aqui o versículo, mas fala, é lá em Efésios, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, certo, meus irmãos? Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas, claro que é de graça, mas a gente precisa ter fé em Jesus, obedecer os seus mandamentos, né, meus irmãos? Para que nós possamos estar dentro digamos assim, de um patamar cristão, de alguém que obedece. Por exemplo, quer ser feliz? Obedece aos teus pais, porque teus pais têm mais experiência, sabem o que é melhor para você. A gente vê hoje muitas pessoas infelizes e tristes porque não seguiram os conselhos de pai e mãe. E você, cristão, quer ser feliz? Siga o conselho de Deus, honre a Ele, obedeça a Ele, obedeça aos seus mandamentos. Os mandamentos, meus irmãos, não é uma prisão, pelo contrário, é uma liberdade para o cristão. Ele impõe limites para a tua própria proteção, para o teu próprio bem. Sabe a história do peixinho que estava se sentindo mal no aquário? Pulou do aquário, caiu na pia, aquela água suja, já não estava bem. Aí foi parar no esgoto, aquela água suja, aquela coisa horrível. Aí pegou isso que não estava bem, aí foi parar num riacho todo poluído, sabe? Lá que fede, tudo sujo, né, meus irmãos? Claro que está passando por tratamento, mas mesmo assim, meus irmãos, o pessoal joga muito dejeto, muita poluição, e o peixinho achou ruim, disse aqui ainda não está bom, aí foi cair no mar. Quando ele caiu no mar, ele disse, aqui está bom, e começou de repente a arder os olhos, que tinha muito sal, e veio um tubarão e tchou! Pegou ele. Às vezes, meu irmão, a gente pensa que a gente está cercado de cuidado, pessoas que é muito protecionismo. Pelo contrário, meus irmãos, os nossos pais querem o melhor para nós, e Deus também. Sexta-feira, Daniela, rapidinho. Conflitos familiares. A família de Jacó viveu mais de 4.000 anos atrás. Ou seja, os mesmos conflitos que Jacó viveu há 4.000 anos atrás, é o mesmo conflito que sua família tem, sabe? Problemas às vezes entre primo, entre pai e mãe, entre esposa e esposa, sempre vai existir conflito mesmo, só porque a gente vive num mundo de pecado. O pecado ele acabou a união, a harmonia, então nós temos que orar muito para que os anjos habitem em nosso lar, habitem na nossa família, acabem os problemas, as dissensões, sabe por quê? Porque no lar onde tem Cristo há bênçãos, há amor, há alegria, e Deus pode mudar a nossa situação, como Ele mudou a vida de Jacó, como Ele abençoou, que através da geração de Jacó veio o Salvador. Deus abençoou depois a vida de Diná e Jacó também, meus irmãos. Então se coloca nas mãos de Deus para que a tua vida seja mudada. Um beijo, um forte abraço. Tchau, feliz sábado, espero ter ajudado vocês. Tchau!